Amém, 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 amém. Muito obrigado. Agradeço a todos por essa oportunidade. É sempre muito bom, é muito compensador poder compartilhar conhecimentos, não só aqui, como muitas vezes essa conversa se estende em outras ocasiões. Não se turbe o vosso coração. Jesus, já prevendo os momentos difíceis da crucificação, ele passa uma mensagem para os apóstolos para eles não ficarem perturbados, não perderem a base, não perderem aquilo que eles aprenderam durante o tempo que passaram com Jesus. E ele afirma: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente sabe que o meu Pai é nosso Pai. E a gente sabe que Jesus é nosso irmão. Parece óbvio, né? Mas nesse capítulo 14 de João, que se a gente estudar o capítulo 14 de João do Novo Testamento, ele promete o Consolador prometido, né? E Consolador, ele consola a dor, ele não evita a dor. Simplesmente ele traz ferramentas para nós, para que nós possamos enfrentar a dor de uma maneira diferente. Começando o título, né, morada, vamos pensar em morada como algo passageiro, transitório, temporário, uma finalidade específica. Então, o céu é a morada de Deus. E o céu começa em nós. O inferno nada mais é que o tamanho da nossa rebeldia. Eu gostaria de começar a nossa conversa com essa base, com esse entendimento de que o mal ou a rebeldia é o afastamento que nós temos das leis de Deus. A gente encontra muita gente, a gente vai conversar sobre Deus, sobre amor, sobre fé. Sempre a gente é testado na palavra do mal. Se Deus é tão bom, por que ele inventou o mal? A gente pode entender que o mal
é para que a gente valorize o bem. A gente pode entender que o mal é um afastamento das leis de Deus. Tá? Isso é um argumento que a gente pode encontrar na doutrina e evangelizar essas pessoas que ainda duvidam da existência de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui e voltar a essa mesma pergunta no final da nossa conversa. Qual é a morada mais importante? Eu gostaria que vocês pensassem e no final da nossa conversa a gente voltasse para ela. A Celisa já sabe a resposta. Vamos fazer uma viagem no Rio Amazonas? Ele começa lá no Peru e deságua no Oceano Atlântico. A velocidade média é de 1,25 metros por segundo, na média. Então, na margem, já no Baixo Solimões, na margem ele vai até 0,5 metro por segundo, e no centro do rio ele chega a 3 metros por segundo, já na parte de baixo, tá? Na cidade de Manaus, ali onde o rio está com uma altitude de 90 metros. Ele nasce a 5.600 metros lá no Peru. A cidade de Manaus já está depois da metade do rio, já está no 60% do rio, a uma altitude, como eu falei, de 92 metros. Se a gente for uma gotinha d'água e sair lá da nascente do rio Amazonas e percorremos 1,25 centímetros por segundo, nós vamos percorrer todo o rio em 2 meses. Agora, se nós formos uma gotinha disciplinada e a gente se manter no meio do rio, a gente faz esse percurso em 20 dias. Esse polonês, esse expedicionário, ele foi da nascente do rio Amazonas até Manaus em 2 meses. Eu sempre olho para o rio e fico pensando, quanto tempo uma gotinha d'água leva para vir do rio Tietê até as cataratas, até a hidrelétrica de Itaipu? É só fazer essa continha que a gente chega numa conclusão. Pois bem, tem gotinha d'água que não ora e tem gotinha d'água que não é vigilante. E onde é que ela vai parar? Ela vai parar nas margens do rio. O rio Amazonas, ele tudo na vida, o coração, o universo, as estações do ano, tudo tem um ciclo. Então, o rio Amazonas tem um ciclo de alta, de cheia e de seca. Então, essas gotinhas que não querem andar a 3 metros por segundo e vencer a evolução com mais rapidez, se perdem na margem. E o que é a margem, se não o planeta Terra, que está na periferia da nossa galáxia? No item 7 do capítulo 3º, tem essa definição. A Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, que não produz quase nada. Ela é simultaneamente tudo isso. Aí vem aquela história, né? A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. A gente pode se sentir triste pela Terra ser tudo isso, ou a gente se sentir bem, porque sendo tudo isso, e a gente vê tanta beleza nessa natureza, a gente imagina o que vem pela frente. O que Deus nos reserva em mundos melhores, em mundos mais ditosos. Pois bem, essa gotinha que ficou perdida, ela vai ser esquecida por Deus? A doutrina dos espíritos não, né, Geraldo? Não deixa que isso aconteça, né? Uma árvore, ela é capaz de levar para a atmosfera 1.000 litros de água, 1.000 litros de gotinhas para a atmosfera. Então, é dada uma nova chance para essa gotinha voltar para o rio ou para outros destinos que Deus reserva. Por quê? No item 18 desse capítulo, que é fantástico, eu quero até dar uma paradinha aqui rápida,
e convidá-los a todos para estudar esse capítulo linha por linha, palavra por palavra. É um capítulo base, é um capítulo que nos leva a viajar muito para outras moradas, como o próprio nome diz. Então aqui tem uma advertência, não só aqui, mas em outros lugares do Evangelho, da doutrina, que não avançar é recuar. Deus nos projetou para caminhar. Você vê que Jesus sempre nos convida para caminhar. Eu sou o caminho, eu não sou o ócio, eu não sou aquela coisa que fica parada naquela mesmice. Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece. Então aqui Santo Agostinho nos convidando a fazer o quê? A orar, a vigiar. Por quê? Quem não faz isso, olha o que acontece com uma gotinha d'água que está lá no rio Amazonas. Ela pode voltar para o rio e ir até o seu destino, que é o mar, ou ela pode ser exilada, ela pode ser enviada para outras bacias, como a bacia do rio Araguaia, o rio Paraguai e o rio Paraná. Existe um verdadeiro rio aéreo que transporta toda aquela água que as árvores jogam para a atmosfera para outros lugares. Nós já estamos aqui com WhatsApp, nós já estamos aqui fazendo reunião em grupo pelo computador. Eu acho que a gente não quer voltar para os mundos mais primitivos, né? Então, aqui tem um chamamento, né, de Jesus, da doutrina, para que a gente se mexa. Na doutrina existe evolução, existe salvação. Evolução e salvação é a mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que a evolução está ligada a esforço e salvação a caridade. Então, são dois presentes que a doutrina nos traz. Todos os mundos são habitados ou só a Terra? Será que só existe vida na Terra? Claro que não. Todos os mundos são habitados. E nós temos várias categorias. Essa aqui várias classificações, tá? Essa aqui é uma delas, não necessariamente só esta, né? Então nós temos os mundos primitivos, que nós podemos imaginar na Idade da Pedra, né? Aquela figura do homem puxando o cabelo da mulher, levando lá para a caverna, né? Não tem gilete, não tem WhatsApp, não tem nada disso. O mundo de expiação é o nosso mundo, que ainda o mal, o afastamento das leis de Deus ainda prepondera. E depois nós temos o mundo de regeneração, que nós estamos nos adentrando. O mundo de regeneração é um posto de gasolina. É um momento onde a gente para abastecer, a gente para se alimentar, ver o que aconteceu, pôr o pé no chão e seguir para os mundos mais ditosos e celestes. Vamos pensar que o mundo celeste, lá o mundo divino, é Júpiter, que é o planeta mais desenvolvido do nosso sistema solar. Então está aqui, Livro dos Espíritos. Quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ter na nossa mão o quê? Livro dos Espíritos, a Gênesis, Céu e Inferno, as obras de André Luiz. Nós comentamos aí essa semana, né, Celisa, que a gente tem que estar sempre com vários livros para ficar interpretando, interligando a doutrina, que é uma teia, né, uma rede, né? E aqui está falando, ó, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e bondade em perfeição, né? São muitos influenciados. Inclusive aqui a gente está só pensando no progresso da nossa casa, do nosso bairro. Júpiter é um planeta que se preocupa com a evolução de outros planetas. Então tem espíritos de luz, espíritos mais avançados do que da Terra, que influenciam aqui o nosso planeta. Existe um esporte chamado orientação. Você recebe uma carta topográfica, você vai do ponto A para o ponto B, para o ponto C, são vários pontos. E muitos dessa navegação, você pode levar um dia, 2 dias, até uma semana.
E essa sigla Esaú é uma sigla que eu coloco assim para o mundo de regeneração que nós estamos adentrando. É um mundo, como eu falei, que é um posto de gasolina, é um lugar que a gente vai poder estacionar, sentar, alimentar, orientar e navegar. Esaú é uma sigla que a gente pode refletir. Muitas vezes a gente fica com aquela ideia, né, de quanto mais eu correr, mais eu vou evoluir. Não é assim. Nós precisamos, a yoga, ela ensina muito isso pra gente dar uma paradinha e ver de onde a gente veio, para onde a gente vai, e sem alimento, sem o pão nosso de cada dia, seja ele material, seja ele espiritual, nós não vamos para lugar nenhum. A gente vai ficar correndo em círculo, correndo atrás do rabo, né? Então, esse Esaú é uma técnica muito conhecida por quem faz orientação, e nem sempre quem faz orientação, aquele que mais corre é o que ganha a competição. Então, naquele riozinho lá, a gente quer ficar naqueles 3 metros por segundo mais rápido, mas às vezes a gente se perde no redemoinho. Então se faz importante a gente fazer essa navegação. Qual é a morada mais importante? Se não a morada que existe dentro de nós. A gente fala de Júpiter, Platão, Urânio, outras galáxias, os capelinos que estão a não sei quantos mil anos-luz. Muitas vezes o homem, nós todos aqui, nos perdemos pensando na imensidão do universo onde Deus habita, e a gente esquece da morada mais importante, que é a morada que existe dentro da gente. É essa morada que tem dentro da gente que vai refletir todas as moradas do universo. É essa morada aqui que Jesus toda hora, o tempo todo, bate pedindo para entrar. Jesus não entra em nossa morada sem a gente permitir. Ele só entra com a nossa permissão. Então, aqui vai um convite, vai uma reflexão desse capítulo, para que a gente possa melhorar a nossa morada, para que a gente possa sentir cada vez mais Jesus dentro de nós. Ele está dentro de nós, só que nós não o sentimos. Por quê? A nossa morada pode estar bagunçada. A gente pode estar correndo, fazendo aquele, que nem aquele coelho lá do País das Maravilhas, estou atrasado, e a gente não vai a lugar nenhum, a gente fica correndo para um lado e para o outro. Damos a devida atenção à nossa morada? É uma pergunta, é uma interrogação. Cada um vai ter sua resposta, cada um pensa de um jeito. Por isso que a importância da gente estudar. Nós temos que estudar para quê? Para que a gente encontre o nosso caminho, a nossa solução. Muitas das vezes a gente comete o erro de querer fazer a receita do nosso irmão do lado. Deu certo para ele, não quer dizer que vai dar certo para nós. Como melhorar a nossa morada? Eu já falei, cada um tem o seu modo, cada um tem a sua solução. Eu separei aqui para compartilhar conhecimento. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou posso ir para frente? Se ninguém desligar o microfone, vocês vão ser punidos comigo falando mais um pouco. Ninguém está abrindo o microfone, eu vou em frente. Vocês que escolheram. O mal existe. Se a gente falar que o mal é a ausência do bem, o que nós estamos falando? Nós estamos falando para essa juventude que Deus não está presente em todos os lugares. Nós estamos falando para essa juventude que Deus não existe. Eu já comecei lá falando desde o começo, para não esquecer, que o mal é a rebeldia, é o nosso inferno. O nosso inferno é do tamanho da nossa rebeldia. Se a gente entender, se a gente fizer o curso lá de doutrina e estudar 1 ano só de lei divina, nós vamos ver a lei do progresso, a lei de destruição, a lei de amor, justiça e caridade. E se a gente se afastar de cada lei dessa, de uma lei dessa, nós vamos estar cometendo mal, nós vamos estar nos afastando de Deus.
Pois bem, Pedro é um apóstolo que Jesus escolheu, e Pedro não era Moisés, Pedro não era Sócrates, Platão, Aristóteles. Pedro era um Luciano na vida, cheio de dúvida, cheio de fazer coisa errada, cheio de chutar o pau da barraca, sempre apontando o erro dos outros. E Pedro conseguiu se iluminar em 30 anos. Ele estava com Jesus, ele era o maioral, ele atacava todo mundo, Jesus falava alguma coisa para ele fazer, ele falava, tô junto, tô contigo. E Jesus lá, quando falou que existia muitas moradas na casa do Pai, ele falou para Pedro que ele ia num lugar onde ele não poderia ir. Não, eu vou, tô contigo e não abro. Pedro, quando o galo cantar, não, né? Aquela historinha lá, você vai me negar 3 vezes. Então, muitas vezes a gente pensa que a nossa morada está arrumadinha, mas a gente se engana. Tem um tal de Juliano Posati, ele faz um estudo muito bacana desse pinga-fogo com Chico Xavier. A gente tem o costume de assistir o canal do Pinga Fogo, e são muitas palavras. Então esse livro, Pinga Fogo com Chico Xavier, é tudo que Chico Xavier falou, aliás, é tudo que Emmanuel falou através de Chico, e tem muito conteúdo. Então, só para vocês terem uma ideia, essas letrinhas pequenas aí que vocês estão vendo, tá no livro. Tudo que o Emmanuel falou através de Chico está nesse livro. E esse livro, ele fala sobre matéria às avessas. Isso lá em 1970. Então, quem é esse aqui, ó? Júpiter celeste, é o mundo celeste divino, onde Mozart está morando. Ele construiu uma casa com um formato de clave. Isso não está só nesse estudo não, tá? Ela está nessa Revista Espírita, não sei se dá para ver aí? Revista Espírita de 1858, no mês de abril. Aqui tem uma coletânea de perguntas e respostas sobre o planeta Júpiter. E uma das perguntas que eu achei interessante é que os habitantes de Júpiter, eles não estão preocupados em ser melhor do que os outros. Eles já estão numa situação que eles querem ser melhor do que eles são. É uma frase rápida, né, mas de muita profundidade. Mundo de provas e expiações, a gente vê essa concorrência, a gente vê um furando o olho do outro, um querendo ser melhor do que o outro, muito treinamento que a gente tem, né, que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente participa, que a gente tem que ser melhor do que o outro. Lá em Júpiter isso não acontece. Ele já não existe o mal nesse planeta. O mal não existe. Não existe o afastamento das leis divinas. Lá existe a vontade, o conhecimento, a certeza, a fé de que os espíritos que lá vivem querem ser melhores do que eles são. É uma coisa bacana aí para a gente refletir, tá, gente? Aí é o planeta Júpiter, tá? Júpiter, só para ter uma ideia, o sistema solar pode ser do tamanho do estádio o ginásio do Ibirapuera. O Sol, uma bola de basquete. Júpiter é do tamanho de uma bola de ping-pong. E a Terra? A Terra é da cabeça de um alfinete. A Terra é do tamanho do umbigo de Júpiter. Então, quando a gente se acha muito, né, muita coisa, aqui essas comparações aqui dá para ter uma ideia de como o universo infinito é habitado por Deus, né? E que Júpiter, com esses espíritos que já estão assim saindo da materialidade,
eles não estão preocupados só em governar Júpiter, eles também nos influenciam, e muito. Tem esse livro aqui interessante, eu falo bastante sobre ele, né? Dá para ler aí? O Segundo Grande Elo. Teve uma bomba que era para ser lançada em que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, e os americanos estavam para lançar em outro local. Então houve uma condensação, uma nuvem, e essa bomba foi jogada em outro lugar. Isso pode ser verdade ou não? Isso não é o mais importante. O mais importante é a gente entender que o planeta Terra é do tamanho da cabeça de um alfinete. O próxima bola de basquete está lá em São Carlos, a 250 quilômetros de distância. O mundo, o universo é muito grande. E em todos os locais, em todas as situações, Deus está presente, Deus nos ama. Tá, gente? É isso, gente. O horário é difícil controlar, né? Eu não sei se eu corro, se eu breco e tal. É isso mais ou menos que eu separei aqui, isso muito mais. Eu gostaria de deixar um tempo aí para a gente compartilhar conhecimento. Eu vou dar uma resposta que eu acho aqui que me veio à cabeça. Vamos pensar naquele motorista que está no trânsito e de repente um motociclista chega no carro da frente que está empoeirado e escreve naquele vidro empoeirado: Jesus te ama. Esse motociclista ele é um psicógrafo, e o motorista que leu essa frase, Jesus te ama, que se acha muito forte, muito acima de Deus, desaba em prantos. Então, desde uma mensagem escrita num vidro empoeirado até uma palestra. Eu era para dar palestra no final do mês, aí mudou. Eu tenho certeza, ainda não tenho fé, mas eu tenho certeza de que essa palestra era para eu estudar. Ela tinha muito ensinamento para mim. Então é uma das formas, das muitas, que a gente ainda não faz ideia de como Deus nos ama.
Nós estamos ainda na fase, né, nós estamos saindo por um mundo que vai se transformar em regeneração, e o mundo de regeneração ainda é uma UTI. Nós vamos ter mais tempo para pensar no que a gente fez de errado, nós vamos ter mais tempo de planejar, de fazer um exaum do que nós vamos nos alimentar para chegar nos mundos mais para frente. Mas ainda nós estamos numa UTI. Então, eu vi uma das mensagens desse capítulo, que ele está no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele serve de base, para que a gente, dessa base, tenha um conhecimento, continue o nosso conhecimento da doutrina. Não sei se respondi a tua pergunta, mas é um entendimento que eu tenho. E essa caminhada, ela, lendo aqui essa revista, é a primeira vez que eu li essa revista espírita, tá? Fiquei muito interessado em continuar lendo depois. Mas aqui, essa leitura convida muito para a gente, esse espírito que reportou os conhecimentos dele de Júpiter, ele nos convida a gente trabalhar a nossa família. Né? Porque você pensa, né, Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. Né? Sem você estudar o capítulo, né, você pensa, não, os habitantes de Júpiter vão aqui nos ensinar uma fórmula da física para fazer um veículo que vai andar acima da velocidade da luz. Impressionante como os ensinamentos desses espíritos mais avançados estão voltados para o Evangelho. Estão voltados para você enfrentar o desafio de aprender a amar a família. Porque a família, aqui nós estamos numa família. Nós estamos... quem é a sua família? Né? Jesus fala. Quem é a sua família? É aquelas pessoas que estão com as mesmas ideias que você, que estão estudando o Evangelho. Então, ame quem está perto de você. Seja forte de dentro para fora. A evolução não vem de fora para dentro, e sim ao contrário, é de dentro para fora. A gente aprendendo a amar, e amar não é aturar, né? A gente fica assim, pronto, eu já passei essa encarnação, já aturei muito tal pessoa, estou livre dela. Não, você não está livre, porque nessa encarnação você aprendeu a aturar. Agora você vai voltar para aprender a amar. Impressionante como espíritos celestes, ditosos, que já estão só com a carinha, só aparece uma luzinha, daqui a pouco nem cara mais vai ter, eles vêm aqui para nos ensinar isso. Emmanuel, ele foi fazer um curso lá de Evangelho e disse que o curso de Evangelho demora 700 anos. E ele se sentiu um crocodilo quando começou a estudar o Evangelho, que ele foi aprender em outro planeta. É isso, são esses ensinamentos, tá pertinho da gente aqui. É aprender a amar.
É o simples, é a sabedoria de Jesus. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Alguém levantou a mão, eu não consigo ver. Olá, eu não vi. Oi. É muito puxão de orelha da dona Joyce e da professora Denise, que elas leem muito livros, e eu me sinto privilegiado de poder escutar o que elas aprendem desse livro, e depois eu vou pesquisar. É muito bacana. Elas estão fazendo um curso de quinta-feira, do curso do Mundo de Regeneração. Tem um livro aí do Divaldo muito bom, viu? Ninguém aqui pode desencarnar sem ler esse livro aí. Alguém sabe? Alguém lembra do nome do livro? Do Divaldo? É alguma coisa de regeneração. Isso. Esse livro, não podemos desencarnar sem ler esse livro. Eu escuto a Joyce falando, daqui a pouco eu vou tomar vergonha na cara e vou ler. Haroldo Dutra agora está fazendo o estudo de todas as obras de André Luiz. Então quem tem dificuldade em entender a evolução de dois mundos e outras obras aí que são que não são tão fáceis assim de entender, Haroldo Dutra está acabando o nosso lar. E impressionante como a gente aprende com ele, viu? Então a doutrina é a base. André Luiz é uma revelação dentro da revelação, né? E nós temos um acervo riquíssimo aí para a gente poder ampliar a nossa consciência, para a gente ver que a Terra é um umbigo de Júpiter, né? E que a gente precisa começar com a nossa morada interior, né? É mais ou menos um resumo desse capítulo aí que eu entendi agora, né? E gostaria e me sinto muito, fico muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês. E como eu falei, né, daqui a pouco a gente se encontra na sopa, a gente se encontra no lugar, o assunto vai em frente, né? É legal. Eu agradeço.